Fala galera, tudo bem com vocês? Professor André aqui e hoje eu quero dar continuidade à resolução do exercício número 11, da página 286, do livro do James Stewart, Cálculo, volume 1, sétima edição. Gente, a ideia desse exercício é construir o gráfico da função f de x igual a x menos x ao quadrado, dividido por 2 menos 3x mais x ao quadrado. Gente, para construir o gráfico dessa função, a gente precisa seguir um roteirozinho. E esse roteiro ele tem muitas etapas, ele costuma ser longo. Então, eu resolvi dividir esse vídeo em partes. No vídeo parte 1, tá, eu fiz o item A, o primeiro passo para a construção de gráficos, que é verificar o domínio da função, encontrar as interseções com os eixos x e y e fazer o estudo de sinais. No vídeo parte 2, eu verifiquei a existência de assíntotas verticais e horizontais, tá? Eu vou deixar um card para vocês assistirem esses vídeos depois. E agora eu vou fazer o vídeo parte 3, tá? No vídeo parte 3, eu vou fazer a etapa 3 da construção de gráficos, que é verificar os intervalos de crescimento e decrescimento da função, assim como os extremos locais. Ou seja, verificar os valores máximos e mínimos dessa função, tá? Qual função mesmo? A função, vou anotá-la aqui, f de x igual a x menos x ao quadrado dividido por 2 menos 3x mais x ao quadrado. Galera, olha só, para a gente identificar os intervalos de crescimento e decrescimento dessa função e os extremos locais, os máximos e os mínimos locais, eu tenho que fazer a primeira derivada. Eu tenho que fazer o teste da primeira derivada. Para isso, eu tenho que derivar essa função. Eu vou derivá-la aqui, f' de x igual, regra do quociente, hein, pessoal? 2 menos 3x mais x ao quadrado, que multiplica 1 menos 2x, menos x menos x ao quadrado, que multiplica menos 3 mais 2x. Isso tudo dividido por 2 menos 3x mais x ao quadrado elevado ao quadrado. Gente, tá aí a primeira derivada dessa função. Agora eu preciso fazer o estudo de sinais dela. Difícil fazer o estudo de sinais do jeito que está o numerador dessa função. Então eu vou dar uma simplificada aí nesse numerador, tá? Fazendo a distributividade da soma, da multiplicação em relação à soma, né? Façam aí, já vou botar o resultado aqui. F' de x igual. Esse numerador vai ficar assim, ó, 2 menos 4x mais 2x ao quadrado. E o denominador, simplifiquem esse numerador aí que vocês vão chegar nisso, pessoal. E o denominador, eu fatorei no vídeo 2, quando eu fui calcular o limite dessa função. Então, eu vou colocar ele aqui já fatorado. Ó. X menos 1, que multiplica x menos 2, tudo isso elevado ao quadrado. Tá bom, gente? Quanto mais fatorado, mais fácil para eu fazer o estudo de sinais dessa função. Observem que a parte de cima ainda dá para fatorar, hein? Vou fatorar ela aqui. Vai ficar 2 que multiplica 1 menos 2x mais x ao quadrado. Isso tudo dividido pelo x menos 1 elevado ao quadrado, que multiplica x menos 2 elevado ao quadrado. Beleza, pessoal? Observe ainda que no numerador eu tenho um trinômio quadrado perfeito, tá? Então eu ainda posso escrever aquele numerador assim, ó. 2 que multiplica x
menos 1 ao quadrado, isso tudo dividido por x menos 1 ao quadrado, que multiplica por x menos 2 ao quadrado. Galera, agora é só fazer o estudo de sinais aí dessa função, tá? Para a gente verificar o que vai acontecer, né? Na verdade, já posso afirmar que os sinais dessa função são todos positivos, porque observem que no numerador tem x menos 1 elevado ao quadrado. Toda vez que eu elevo coisas ao quadrado, fica positivo. Embaixo também são binômios elevados ao quadrado. Então, tipo assim, só vai ter sinais positivos nessa função. Mas eu vou fazer com vocês o estudo de sinais, tá? Lembrando que o domínio dessa função é o domínio da primitiva. A gente já tinha verificado no vídeo 1. São os reais, excluindo o número 1 e o número 2. Eu até posso, tá, gente? Reescrever essa função assim, ó. F' de x igual. Eu simplifico esse x menos 1 ao quadrado com esse x menos 1 ao quadrado, tá? E a função ficaria assim, ó. 2 dividido por x menos 2 ao quadrado. X menos 2, né, André? X menos 2 ao quadrado. Mas muito cuidado ao fazerem isso. Porque essa afirmação dessas duas funções, a que está em cima e a que está embaixo, serem iguais, a que está simplificada e a que não está simplificada, é porque eu estou considerando o domínio excluindo o número 1 e o número 2. Por quê? Se o domínio não fosse esse, essas funções seriam diferentes. Elas seriam iguais em quase todos os números, mas na de cima, o 1 zera o denominador. E na de baixo, o 1 não zera o denominador. Então tenham cuidado na hora de fazer esse tipo de simplificação, tá? Eu só posso afirmar que essas duas funções são iguais se eu já antecipadamente, né, que é o certo, descrever a função falando que o domínio dela são os reais, excluindo o 1 e o 2. Beleza, gente? Então, vou fazer o seguinte, já que essa última aí ficou mais fácil de estudar os sinais e de encontrar os números críticos, eu vou encontrar os números críticos por meio dela, tá? Ó, números... Na verdade, só vai dar um número... Vai ter dois números críticos, né, gente? Eu vou fazer aqui, ó, números críticos. São os números onde a derivada não existe. Tá? Vou anotar aqui, ó. Números onde a derivada não existe. Nesse caso, eu vou olhar para essa função aqui, ó. Essa daqui, antes de eu fazer a simplificação, tá? Quais são os números que a derivada não existe, tá? A derivada não existe em x igual a 1. Então, ó, vou anotar aqui, ó. Derivada não existe em x igual a 1 ou x igual a 2. São números críticos da função. Tá bom, gente? E onde a derivada zera? Tá? Essa derivada não zera em lugar nenhum. Porque se eu igualar essa função a zero, eu só iria encontrar como solução x igual a 1. Mas a gente já sabe que x igual a 1, a derivada não existe. A derivada, então, não tem como ter raiz. Essa derivada não existe no local onde a derivada é igual a zero. Vamos fazer o estudo de sinais, então? Vamos fazer o estudo de sinais, tá? Eu vou fazer o estudo de sinais, gente, também por essa que está circulada. Eu vou deixar essa simplificada aqui só para a gente, na hora que precisar fazer a segunda derivada, a gente usar ela, tá? Com muito cuidado. Então, eu vou fazer aqui, estudo de sinais. Deixa eu anotar. Estudo de sinais. Eu poderia fazer o estudo de sinais com a simplificada, professor? Poderia.
mas eu não quero confundir a cabeça de vocês nesse vídeo, então eu vou fazer o estudo de sinais com a de cima, tá? Não, vamos fazer com a de baixo mesmo, gente. Vamos fazer com a de baixo. Olha só, no numerador eu tenho uma função constante, y igual a 2. E no denominador eu tenho uma função y igual a x menos 2 ao quadrado. Tá? Vou fazer aqui a retinha da primeira função. Como ela é uma constante, os sinais são todos positivos. Vou fazer o retinho da segunda função. Então, os sinais são todos positivos. Opa! Os sinais são todos positivos. E na de baixo, ela só tem o 2, né, como raiz. Vou marcar o 2 aqui. Mas vou marcar o 1 também, porque a gente já sabe que o número 1 também é número crítico. Tá? Então, vou deixar marcado os dois. A função não passa por aqui. Observe que isso daqui é uma reta. O que está dentro do parênteses aqui, x menos 2, é uma reta crescente. Então, o gráfico é assim. Ó. Se ele é assim, né, passando pelo 2, eu tenho sinais negativos à esquerda do 1, negativos entre 1 e o 2 e positivos à direita do 2. Só que eu não tenho que estudar os sinais só de quem está dentro do parênteses. Eu tenho que elevar ao quadrado. Observem que essa função está elevada ao quadrado. Então, quando eu elevo ela ao quadrado, o que acontece? Sinais negativos elevados ao quadrado, vai ficar tudo o quê, pessoal? Positivo. Então, essa função é toda positiva. E, como a primeira derivada é a divisão de uma pela outra, a f' de x é a divisão do que está no numerador pelo que está no denominador, o estudo de sinais no final vai ficar assim. Ó. Os dois números críticos, 1 e o 2, tá? Eu tenho sinais positivos aqui. Número crítico, eu vou deixar uma bolinha aberta aqui para a gente saber que ele é número crítico, tá? Tem sinais positivos aqui, sinais positivos aqui. Qual o significado disso? Essa função é crescente em todo o seu intervalo. Crescente aqui, antes do 1. Crescente aqui, entre 1 e o 2. E crescente aqui, entre a direita do 2. Beleza? Então, em resumo, a gente pode escrever isso aqui. Ó. Opa. Em resumo. Em resumo. A função é crescente em todo o seu intervalo. Vou anotar aqui. F de x é crescente em todo seu domínio, tá? E não tem extremos locais, porque para ter extremos locais deveria estar mudando de sinal, né? De positivo para negativo, de negativo para positivo. Tinha que ter locais onde a derivada zero ou no próprio número crítico, mas isso não está acontecendo. Então, o que nós temos aqui? Não existem, vou colocar aqui, ó, f de x não possui extremos locais. Beleza, pessoal? Esse é o resumo da parte 3 do vídeo, tá? Eu vou aproveitar depois esses resultados para fazer a próxima parte. Espero que vocês tenham gostado e agora eu vou fazer a parte 4 da construção desse gráfico. Um forte abraço, hein, pessoal?